Olá, alunos! Na última videoaula, nós encontramos os momentos de inércia I de x e I de y para os eixos x e y que passam pelo centroide da figura retangular. Vamos agora resolver I de x e I de y para o eixo x1 e y1 que passa pela base e pela lateral da área retangular. E vamos comparar o resultado e entender qual é a diferença. Ok? Bom, a gente sabe que I de x é igual à integral para a área que a gente está considerando da distância ao quadrado até o elemento dA. Então, para aquele retângulo lá, quem é o elemento dA agora? Se a gente considerar o x1 aqui, nós vamos pegar todas as fatias desse elemento retangular que estão paralelas ao x1. Então, a gente pode adotar essa mesma fatia aqui de antes. Né? Ela vai ter uma distância y agora até aqui embaixo. Né? E a espessura dela é dy. Então, o nosso dA é igual a base aqui dessa fatia é o b e a altura dela é o dy. Então, o nosso dA é b vezes dy, que é a área desse retângulozinho infinitesimal. Muito bem. Agora, observe que a integral, quais são os limites de integração agora? A gente está pegando o eixo aqui da base. Então, é da base 0 até o topo da figura, que é o H. Não é? Muito bem. Substituindo, então, teremos que I de x é igual à integral de 0 até h de y ao quadrado. Substituindo o dA, teremos b dy. Resolvendo essa integral, o b pode sair da integral e a integral do y ao quadrado fica y ao cubo sobre 3, aplicada aos limites de 0 até h. Resolvendo isso, teremos b h ao cubo sobre 3. Quando a gente substitui o zero, ele zera todo mundo, então a gente não precisa considerar. Então está aqui que o momento de inércia em relação ao eixo x1, né? Aqui embaixo, x1, que é o eixo que vai passar pela base aqui, é igual a b vezes h ao cubo dividido por 3. Bem mais simples, né? Agora, em relação ao eixo y? Integral de y é igual a integral naquela área que a gente está considerando, a coordenada, que nesse caso é o x vezes o dA. X ao quadrado vezes o dA. Quem é o dA nesse caso? Agora, a gente está tratando em relação ao eixo y. Né? Qual é a dificuldade que eu tenho de rotacionar em torno desse eixo y1 aqui. Então, o dA, a gente vai considerar todas as fatias, os elementos infinitesimais de área, que estão paralelos ao eixo y. Então, a gente pode manter o mesmo que a gente usou no exemplo anterior. Esse retângulozinho aqui. A largura dele é dx e a altura é o próprio h do retângulo. Muito bem. E qual é o limite de integração agora? É do eixo y, que é o zero aqui do sistema, né? Então, é de 0 até o final da área, que é a dimensão b. Então, os limites serão de 0 até b. Quem é o nosso dA? É igual. A base dele aqui é o dx, né? A dimensão dx dele aqui, multiplicado pelo h, então, que é a mesma coisa que h vezes dx. Muito bem, então h dx, substituindo isso na integral, vamos ter que o momento de inércia em relação ao eixo y, 1, é igual a integral de 0 até b, que a gente já discutiu aqui,
de x ao quadrado, substituindo o dA, é h dx. Resolvendo, então, teremos o h sai da integral, e a integral de x ao quadrado fica x ao cubo sobre 3, aplicada aos limites de 0 até b. Então, aplicando agora os limites ali, vamos ter que h vezes b ao cubo sobre 3. Quando a gente aplica o zero, ele zera todo mundo, então a gente não precisa considerar agora. Então, momento de inércia em relação a eixo y1 é igual a hb ao cubo sobre 3. Pronto, simples assim. Bom, a gente tinha, no exemplo, no vídeo anterior, a gente viu que a gente pode considerar alguns números aqui só para a gente exemplificar e conseguir enxergar isso melhor. Então, a dimensão h é 10, b igual a 5. Se a gente jogar aqui nesses momentos de inércia que a gente acabou de encontrar, vamos ver quanto vai dar. I de x1 é igual. B é 5 e o h é 10 ao cubo dividido por 3. Então, I de x1 fica 10 ao cubo dá 1000 vezes 5, 5.000 dividido por 3 fica 1.666,67 milímetros a quarta. E o I de y é igual o h é 10 vezes o b, que é 5 ao cubo, dividido por 3. O I de y, olha aqui. Ó. Fica então que 5 ao cubo, 125, vezes 10, 1.250, dividido por 3. Então, o I de y1 é igual a 416,67 milímetros a quarta. Esse aqui é o I de x1. Comparando, nota que o I de x1 é 1.666, é maior do que o I de y, que é 416, não é verdade? Então, de novo, olha que a gente tem massa mais longe do eixo x. Quer dizer que, vou colocar aqui para a gente visualizar. Aqui sim. A inércia para a gente rotacionar em torno do eixo x é muito maior porque as massas estão mais distantes do eixo x. Agora, em torno do eixo y, olha que as massas estão mais concentradas, próximas ao eixo y. Então, a inércia para a gente rotacionar em torno do eixo y é muito menor. E quando a gente compara ainda esses resultados aqui com o exemplo anterior, que foi considerando os eixos pelo centroide da figura, quer dizer, a gente estava pelo meio da figura, nota que o I de x agora é muito maior do que o I de x de antes. Por quê? Porque agora as massas estão mais distantes desse eixo do que aqui. Aqui, como ele estava pelo meio, eu tinha uma distância para essas massas bem menor do que agora que o eixo está na base. Eu tenho uma distância dessas massas muito maiores. A mesma coisa para o eixo y, olha. Antes eu tinha 104, agora eu tenho 416. Por quê? Porque antes o eixo y que a gente considerou foi passando pelo centro da figura, as massas tinham uma distância desse eixo. Agora, olha a distância que eu tenho, é muito maior da distribuição dessas massas totais até chegar no eixo y1. Então, pessoal, quanto mais distante eu tiver do eixo, quanto eu tiver mais massas distantes daquele eixo, a inércia vai ser muito maior. Quanto mais concentradas estiverem, eu tiver uma distância menor em relação a um certo eixo, a inércia é muito menor, ok? Então, se vocês olharem lá nos slides, no PDF que eu deixei para vocês, eu coloco, logo depois desse exemplo da área retangular, tem um perfil I e um perfil U. E pergunta assim,
Dessa maneira, apenas olhando, responda qual eixo possui maior inércia. Então, para o perfil I, que é mais ou menos isso aqui, ó, a gente tem o eixo Y aqui e temos um eixo X aqui. Nota que aqui, ó, as massas estão mais distantes do eixo X. Então, a inércia em relação ao eixo X vai ser maior do que a inércia em relação ao eixo Y. Né? A mesma ideia para o perfil C aqui. O eixo X vai estar aqui, o eixo Y passando pelo centroide dele passa por aqui, é fora aqui mesmo. Né? Então, a inércia, nesse sentido, é muito menor do que no sentido do eixo X aqui, XY, beleza? Isso é importante para um perfil I, que é usado para ser uma viga, né? Por exemplo, numa estrutura, nós vamos ter aqui um perfil I aqui em pé, aqui, ó. Esse perfil I biapoiado, né? Vamos imaginar, se a gente coloca uma carga aqui, quanto mais alto for o perfil I, quer dizer, vamos imaginar um eixo aqui, ó. Quanto mais alto for essa viga, mais distante do eixo estão as massas. Quer dizer que a inércia dela é muito maior e aí ela suporta um peso maior. Porque esse peso vai ser mais difícil da gente fazer essa viga fletir aqui para baixo, já que para ela fletir, a área da seção transversal tem que rotacionar, só que a inércia dela é maior porque as massas estão mais distantes. Se a gente pega uma viga com um perfil muito baixinho, a inércia é pequena, ela flete mais facilmente à medida que a gente carrega ela com alguma massa, com algum peso, uma força aqui. Beleza? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Até a próxima videoaula.